Glória a Deus. A graça e a paz, igreja. Amém. Olha eu aqui de novo. Vocês vão enjoar de mim. Mas é a ordem de Deus, né? A gente tem que cumprir aquilo que Deus manda. Amém. Glória a Deus. Quem está bem aí? Quem descansou? Quem está cansado ainda? Quem está pode sentar então. Está todo mundo aí. Pode se sentar. Nós vamos usar aqui um texto da palavra para usar aqui o tema a qual Deus colocou no meu coração há dias. Eu achei que seria para uma outra ocasião. E hoje nós temos aí esse culto que é intitulado o culto dos amigos. Às vezes muitas pessoas dizem assim: por que mudar o nome do culto? E às vezes, cadê os amigos? Aí os seus amigos estão na casa dele, você tem que ir lá e convidar ele. Amém? Se eles não estão aqui é porque você não está convidando. Então eu estou sendo franco. Precisa convidar os teus amigos. Aquilo que você recebe, você não pode guardar só para você. Jesus conta a parábola daquela mulher que ela perdeu uma das moedas. Ela tinha 10, ela perdeu uma. E para uma noiva perder algo era muito complicado para a sua vida. E aquela mulher, ela acendeu as luzes e começou a varrer a casa à procura daquela dracma, aquela moeda. Até que ela encontrou aquela moeda. E quando ela encontrou, o que ela fez? Ela chamou as suas amigas para se alegrar com ela, por ela ter encontrado aquilo que era de tanto valor para a sua vida. Imagina uma noiva, eu não sei se era um dote ou algo assim. Aquela noiva ou aquela mulher entrar dentro da casa para encontrar o seu esposo faltando uma moeda. A primeira coisa que ia ser cobrado: cadê a moeda? Perdi. E eu creio que as palavras iam vir de uma forma: você é muito descuidado, você é relaxado, você não valorizou aquilo que era de tão valor, que era tão importante para esse momento de nosso encontro. Irmãos, e isso fica claro para nós. Há muitas dracmas, há muitas moedas perdidas por aí. Há muitas pessoas de valores que estão por aí. Mas agora a questão não é aqueles que estão perdidos, mas a questão é aqueles que estão procurando esses perdidos. Como que nós temos agido? Será que nós temos acendido as luzes, varrido para encontrar essas moedas de valor? Como tem sido a nossa reação? Será que não estamos dando a mínima, pensando, não, perdemos aquela, mas nós temos ainda 10, ou nós temos ainda 9? Mas o Senhor, Ele quer todas completas, aquela que Ele confiou na nossa mão. Talvez você pense assim: eu não sou missionário, eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou evangelista, eu não sou nada, eu sou só um crente, eu não tenho compromisso, eu não tenho que ter essa responsabilidade. Isso é do pastor, o pastor é que se vira. Não, aí que você se engana. Porque a responsabilidade é de todos nós. Amém? Não é essa mensagem não. Essa mensagem nós vamos. Mas o Senhor soprou aqui. Então valorize aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. Talvez você pense assim: eu não tenho ninguém que eu possa ir buscar. Tem muitos a você a buscar. Se você não buscar, alguém vai pular na sua frente e vai buscar para você e vai levar para você. E aí chega lá, a recompensa não é sua, é daquele que buscou. E de repente você vai ver até o que era para ser seu. E você vai ficar ali lamentando: por que eu não corri? Por que eu não me esforcei? Como aquela mulher da parábola. E aí vai perder essa grande oportunidade. Mas o tema que eu quero, irmão, falar com a igreja aqui nessa noite
É um tema que até se liga a isso que nós começamos a falar. O tema é o valor da fidelidade. Vamos repetir todo mundo junto por 3 vezes para ficar decorado? O valor da fidelidade. O valor da fidelidade. O valor da fidelidade. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela assim: você sabe o valor da fidelidade? Quem já parou e pensou nisso? Qual que é o valor da fidelidade? Quando eu estava meditando na palavra, eu comecei a pensar na fidelidade. E qual o valor que nós estamos dando à fidelidade? Para nós, qual o valor que ela tem na nossa vida? Eu quero ler aqui, antes de ler o tema, ou o texto, este precioso tema, ele precisa ser o tema central da nossa vida. Fidelidade não é simplesmente um sentimento, mas é uma escolha diária de honrar o compromisso com Deus e com o nosso próximo. Precisamos compreender o que é fidelidade e precisamos praticar, porque é algo que todos nós cristãos precisamos exercer para alcançar a salvação e a abundância na nossa vida diária. A fidelidade, ela precisa ser o tema da vida cristã. A fidelidade, ela precisa ser o tema principal no seio da igreja. A igreja infiel, ela nunca vai saber o preço ou o valor da fidelidade. O crente que não coloca esse tema como central na sua vida, ele nunca vai saber o valor da fidelidade. Vamos ler o texto. Em Mateus capítulo de número 25, do versículo 24 ao versículo 26. Jesus também contando aqui uma parábola. Primeiro 14, volta ao 14, nós vamos até o 26. Porque isso também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. Repete comigo: a cada um segundo a sua capacidade. Olha só, não há injustiça aqui diante daquele que entregou os talentos. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então olha para o teu irmão e diga para ele assim: meu irmão, você tem uma capacidade, e o Senhor conhece a sua capacidade. Ele sabe a medida, a quantidade que Ele pode entregar nas tuas mãos. Fale, Ele já entregou, de acordo com a sua capacidade. Amém? Fala, porque o Senhor, Ele acredita na sua fidelidade. E ele se ausentou-se logo para longe. Quem se ausentou? Seu Senhor. Seu Senhor. Vamos lá. Tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles. Repete comigo: aquele que recebeu 5, negociou com eles os talentos. E granjeou outros 5 talentos. Fala, esperto. E esse demonstrou a sua capacidade. A capacidade de ali negociar os 5 talentos e fazer ele multiplicar. Tornar mais 5.
totalizando em 10. Vamos lá. E da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Então repete comigo: o que ganhou também, ou o que recebera também 2 talentos, granjeou também mais 2 talentos. Fala assim, ó, a capacidade dele. Esperto, né? Opa! Vamos aprender com isso aí, irmão. Hã? Ó, diz um dia que um era o Silvio Santos e o outro eu não sei quem que é. É o Ratinho, olha. Tem nada a ver, viu? Isso aí é eu e você mesmo. Vamos lá. Pois bem, de acordo com a capacidade de cada um. Um tinha uma capacidade de negociar 5. O outro tinha a capacidade de negociar 2. Olha como que Deus ele trabalha na vida de uma pessoa. Ele nunca vai te dar algo além das tuas forças. Nunca. Mas sabe o que o Senhor conta dentro disso aí? Nós vamos continuar lendo. Mas sabe o que o Senhor conta? Como esse Senhor contou com aqueles ali que receberam? Sabe com o que ele estava contando? Com a fidelidade de cada um. Nós vamos ver o valor da fidelidade. Vamos lá. Mas o que receberam fala assim: covarde, infiel, medroso, preguiçoso. A capacidade dele é negativa. Não siga essa capacidade aqui. Esperteza, malandragem, não engana ninguém. Engana? A malandragem ela é descoberta. Olha lá, ele cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Está lendo? Vai lá. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Vamos lá. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: a voz de quem? Quem disse? O servo dos 5 talentos. Olha a capacidade dele. Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Multipliquei os seus talentos. Está aqui. Repete comigo: fidelidade. Ali ele estava mostrando fidelidade. Ele poderia, irmão, dentro daqui, ele recebesse 5, ele poderia lá ganhar mais 5, e ele fazer o quê? Opa, peraí, deixa eu tirar 2, eu vou lá e entrego 3. Ele não está sabendo, ele está longe. Ele foi embora. Ele foi para uma viagem, ele foi para... Agora ele chegou, mas esse homem, com esses servos, ele guardou aqueles 5 talentos que era do seu senhor, e ainda guardou aqueles que ele granjeou. Ele poderia falar: eu tenho que tirar minha comissão aqui. Não é assim que faz? Espera aí. E a minha comissão? Eu vou tirar aqui. Ele não vai saber. Você já percebeu que muitos na vida secular fazem isso? Alguém chega e trabalha com vendas, e às vezes o valor é X, ele vai lá, vende o X, e ele é empregado. Aí ele pega e fala assim: o patrão não está sabendo mesmo, eu vou tirar o meu aqui e joga aqui, ainda vou ganhar mais em cima dele. Isso é infidelidade. É infidelidade. E a malandragem ela é descoberta muito rapidamente. E a decepção é muito grande. E esse moço, ele chega aqui, nós vimos a fala dele: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Está aqui os 5 talentos que o Senhor me entregaste. E eis aqui agora outros 5 talentos que granjeei com eles. Está aqui, é do Senhor, não é meu.
O Senhor confiou em mim. O Senhor olhou a minha capacidade. E agora eu estou aqui devolvendo o que é o do Senhor. Olha o versículo 21. O que o Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra para cá. Vem se alegrar comigo pelo teu sucesso, pela tua vitória, pela tua honestidade, pela tua fidelidade. Vem regozijar, vem gozar comigo, vamos nos alegrar, porque tu foste fiel. E ele disse: servo bom, fiel, bem tu estás diante de mim. A posição que você está diante de mim, eu estou te vendo como servo bom, eu estou te vendo como servo fiel. Este é o maior valor da fidelidade: ser reconhecido como uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa fiel. Eu disse que aqui na introdução que o valor da fidelidade, nós exercemos a fidelidade, ela vai nos garantir a nossa salvação. E ela vai garantir na nossa vida secular o abundar de Deus, o acrescentar de Deus. O valor da fidelidade é o reconhecimento de Deus e também daqueles que estão em volta de nós. Olhar e falar assim: este é um servo fiel. Ele é fiel a Deus. Ele é fiel à sua família. Ele é fiel naquilo que ele faz. Ele é fiel naquilo que ele administra. Irmão, a pior coisa que tem para um ser humano na face da terra é o nome sujo. Ele chega para comprar, presta aí, ó, passa aí seu CPF. Não, para você não tem jeito de vender. Não tem jeito. Ele está te vendo, ele está olhando para aquele que não pode, como uma pessoa infiel. Eu não vou te vender porque você não foi fiel naquilo que você fez de contrato. Irmãos, talvez você pergunte assim: por que o pastor está pregando e o pastor está falando isso? Irmão, porque o Senhor, ele tem preocupado com a fidelidade da igreja, ele tem preocupado com a fidelidade dos seus filhos. O Senhor, ele está preocupado com a fidelidade do seu povo. Nós precisamos, irmão, colocar isso como tema central na nossa vida. E não ter isso somente como uma teoria, mas ter isso como uma prática. Devemos exercer esta prática, ser fiéis até a morte. Ser fiel até a morte. A fidelidade, ela vai, meu irmão, custar uma coroa, que chama coroa da vida. Ela vai custar isto. O próprio Senhor, ele falou isso com o próprio Jesus falando com João, lá no capítulo 2, pode colocar aí, irmão, versículo 10, depois nós voltamos aqui. Olha lá, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10. Olha o que ele diz. Vai chegar. Quando chegar ali, vocês me avisam. Chegou, pastor. Então, meu irmão, a fidelidade, ela vai custar. Ela tem um valor de uma coroa. Chegou. Olha lá. A última parte do versículo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Fala com teu irmão, meu irmão, o valor da fidelidade. É uma coroa. E essa coroa é a coroa da vida. Custa caro, hein, irmão? Custa caro. Ser fiel até a morte. Morra, mas não tire esse tema da tua vida. Morra, mas não deixa de exercer a fidelidade. Primeiramente com Deus. Quantos crentes são infiéis a Deus? Carregam o nome de crente. E Deus, ele é fiel em todo o tempo. Ó, não canta isso aqui? És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas se nós cantar para nós poderíamos cantar diante do Senhor: eu sou fiel em todo o tempo. Ou eu sou fiel quando eu estou de frente daqueles que eu vejo como estão caminhando comigo dentro da igreja? Aqueles que eu acho que são mais certinhos e eu não posso errar diante deles. Não adianta, meu irmão, nós querer mostrar fiel às pessoas se nós não formos fiel com o Senhor. Talvez nós nos tornamos fiéis a tantas coisas que não tem nada a ver com Deus. E achamos que estamos fazendo tudo certo, e na verdade não estamos. Precisamos voltar à palavra. A fidelidade, ela tem o valor de uma coroa. E o Senhor, ele mesmo disse que ele só vai dar esta coroa só para quem é fiel. Pastor, é impossível ser fiel. Não é não. Aí que nós nos enganamos. Aqueles moços lá do capítulo 25 de Mateus, aqueles servos, os dois primeiros agiram com fidelidade, independente da quantidade que eles tinham em mão. Se nós fôssemos olhar, o peso deles era muito maior. Era algo muito mais pesado. Mas o Senhor olhou para a capacidade dele, de cada um deles. E para aquele também que recebeu um talento. E aonde que às vezes, irmão, agimos como aquele que recebeu como um talento, que recebeu um talento. Queremos às vezes ocupar diante dos homens. Queremos esconder e achar que tudo está legal, que tudo está normal. Queremos às vezes, meu irmão, estar ali como se nada tivesse acontecendo, como nós não tivéssemos responsabilidade. Mas a resposta da fidelidade de Deus para conosco, a resposta que temos que dar ao Senhor, retribuir ao Senhor pela tua fidelidade, é nós sermos fiel a Ele. É triste, irmão, quando uma pessoa está sendo fiel a uma pessoa e o outro está aprontando lá atrás, longe da pessoa, achando: estou longe, ele não vai ver. Quantos maridos fazem isso com as esposas? Quantas esposas fazem isso com seus maridos? Não são fiéis aos seus cônjuges. E não é só em atos não, meu irmão, é no olhar também. Hoje nós temos aí uma janela que Deus tem que ter misericórdia dos crentes, dos servos dele. Porque nós estamos com uma janela, meu irmão, que toda hora tem um vento batendo nela e nós queremos abrir para ver o que tem do outro lado e que vento é esse. Se é uma tempestade, ou se é uma neblina, ou se é vento de chuva, ou se é chuva vento com vento. E às vezes abre ali, o vento chega. E o que os olhos vê
o coração começa a sentir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que é que eu falo mais aberto? Quantas coisas nojentas, quantas coisas impuras que estão do outro lado ali. E há pessoas que são instrumentos de Satanás, que ele vai lançando, ele vai lançando, ele vai lançando. Se os servos do Senhor olhar para os céus e falar, tem um Senhor que confiou em mim, Ele está acreditando em mim, e Ele não está em cima de mim como meu patrão me cobrando a todo instante. Ele colocou na minha mão para que eu possa administrar. Eu vou começar a falar de uma questão de administração. Às vezes nós pensamos muito nisso aqui, em bens materiais, mas a administração, meu irmão, ela não começa lá fora, ela começa aqui dentro. Eu preciso ser fiel a Deus, e eu preciso ser fiel comigo mesmo, e eu preciso administrar esse templo aqui. A própria palavra diz que aquele que destruir esse templo, aquele dia que o Senhor chegar, aquele que está maltratando esse templo, quando o Senhor chegar, o Senhor vai pedir conta. A nossa administração tem que começar aqui. Tem que começar aqui. O que eu ando pensando, eu preciso policiar aqui o que eu tenho falado. Eu preciso policiar aqui o que eu tenho visto. Eu preciso policiar aqui, às vezes pegar e dar uma torcida aqui, ó, e falar: ei, o Senhor me entregou para te administrar. Boquinha, volta para o teu lugar de santidade e saia essa impureza de ti e começa a falar a verdade. Fidelidade consigo mesmo. Sabe, irmão, às vezes nós nos enganamos tanto. E quando falamos eu sou santo, e os santos clamam, é isso mesmo? Santo, o Senhor está assim. Eu não estou vendo nenhum santo, porque a chuva de infidelidade a infidelidade, meu irmão, nós não precisamos chegar e dizer às pessoas: olha aqui, eu sou fiel. Não. Assim como Deus, Ele olha e vê, as pessoas também vê a nossa fidelidade estampada em nós. Quando nós falamos de fidelidade dos personagens bíblicos, qual que é o primeiro que vem na tua mente aí? Qual que é o primeiro personagem? Tira o Senhor Jesus. Os personagens, homens como nós mesmos, que foi gerado ali uma mulher, e foi um homem e uma mulher o instrumento. Qual desses personagens? Olha lá, José, quem mais? É o que vem na tua mente agora? Daniel. São tantos personagens bíblicos. O Senhor, Ele disse para Abraão, assim, falou com Abraão: Abraão, anda tu na minha presença, seja você uma bênção. Andar na presença do Senhor é andar com fidelidade, é andar fazendo a obra, fazendo as coisas, obedecendo ao Senhor. Isso é fidelidade. E aí o próprio Deus, Ele vai falar assim: este aqui é o meu servo fiel, é o meu amigo, ele é fiel. O nosso maior exemplo de fidelidade. Você tem exemplos de fidelidade? Se você fosse olhar hoje para o nosso secular, tem pessoas na terra hoje que você olha e fala assim: essa pessoa, para mim, é um exemplo de fidelidade. Quantos aqui?
Tem uma pessoa que você olha e fala assim, não, essa pessoa é um exemplo de fidelidade. Ninguém. Está vendo como que o negócio está ruim? Está vendo? O negócio está horroroso, irmão. Tem, pastor. Tem um exemplo de fidelidade. Tem exemplos. Eu tenho vários exemplos de pessoas fiéis ao Senhor. Eu vou citar um nome aqui, posso? Não estou engrandecendo não, irmão. Mas eu quero trazer aqui o maior exemplo de fidelidade. Mas nós temos exemplos de fidelidade. A primeira pessoa que eu vejo como uma pessoa que eu nunca vi algo negativo dela com Deus. O maior exemplo que foi para a minha vida foi minha mãe. Quem conhece minha mãe sabe do que eu estou falando. Não é porque é minha mãe e eu fui filho, mas eu pude presenciar nos momentos de mais escassez da nossa vida. E é tão interessante que Deus confiou na vida dela 5 talentos. Verdade ou não? Deu 5 talentos. Às vezes eu leio esse texto de Mateus, eu falo assim, essa aqui primeiro é minha mãe. É serva. Deus confiou 5 talentos. E ela negociou bem. Começou a gaguejar. Minha mãe pegava os 5 talentos que Deus deu e sentava, chorava, ensinava a palavra, orávamos juntos. E ela falava acima de tudo nessa terra, acima de qualquer coisa, seja fiel ao Senhor. Nunca deixe de ser fiel ao Senhor. Ao momento que você deixar de ser fiel, você vai sofrer as consequências. E fala isso até hoje. Ela briga, ela discute, ela fala duro, nervosa, ainda com toda a família. Ela não enterrou, pelo contrário, ela granjeou, trabalhou. E eu louvo a Deus que a família tem sacerdotes, levitas, menina desse tamanhozinho assim, que já levanta a mão e começa a glorificar a Deus e não se envergonha com quem está perto dela, ela louva ao Senhor. A outra mãe não quer ir, o pai não quer ir, tchau para vocês, estou indo para a igreja, se arruma, pega a sua Bíblia, vai para a igreja e adora o Senhor, volta para casa e não se envolve com nada. O negócio dela é Deus, ela quer Deus. Isso é o sinal, é a prova da fidelidade. Talvez você pense assim, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o Senhor quer mudar a nossa história. Ele quer fazer de nós servos fiéis. Ele quer fazer. O maior exemplo de fidelidade, ele se chama Jeová. Ele se chama Yahvé, que significa Senhor. Ele é a maior prova de fidelidade. Ele é o maior exemplo de fidelidade. Lá no Gênesis capítulo 34, versículo 5, versículo 6. Olha que coisa linda. Quando Jacó, Êxodo 34, Êxodo 34, 5 e 6. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: ó Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência, isso é, em fidelidade e em verdade. Quem fez essa declaração?
Sabe quando foi isso, irmão? Essa grandiosa visão, a segunda visão, foi quando Moisés ele retornou ali ao monte, lavrou as pedras e voltou ali para encontrar com o Senhor, que o Senhor mandou ele subir. As primeiras ele esteve ali com Deus, as tábuas Deus começou a escrever e entregou escrita na mão de Moisés. Mas Moisés chega lá embaixo, avisado ainda por Deus. Ele ficou indignado, pegou as tábuas e pá, quebrou as tábuas. Imagina o coração de Moisés depois. Eu não deveria ter quebrado essas tábuas. Eu deveria ter guardado essas tábuas. Eu poderia dar um murro na árvore, quebrar a mão, mas não quebrar as tábuas. E agora? Deus não vai nem querer saber de mim. Eu quebrei as leis do Senhor. Eu quebrei os mandamentos de Deus. E sabe o que acontece muito, irmão, com a nossa vida? Nós quebramos a lei do Senhor. Nós quebramos os mandamentos do Senhor. Somos infiéis com o Senhor e quebramos o pacto com o Senhor. Jogamos a palavra do Senhor ali por terra. E às vezes jogamos, iramos, revoltamos, às vezes até com o próprio Deus, talvez com aqueles que nos indignam, que nós quebramos a lei. Isso nos faz se tornar infiéis na visão. Mas o Senhor chama Moisés. E Moisés ali lavra as pedras. E Moisés sobe com aquelas pedras. Talvez o seu coração preocupado. Deus não vai querer falar comigo face a face. Deus não vai querer ditar tudo como Ele ditou outrora. Deus não vai fazer o que Ele fez. Eu fiquei 40 dias, Ele não permitiu que eu passasse fome. Agora vai ser tudo diferente. Quando eu chegar diante de Deus, Ele vai me dar ali uma lição. E vai vir um castigo sobre mim, porque eu quebrei a lei de Deus. Eu destruí aquilo que Deus escreveu. Mas quando Moisés se aproxima, versículo 5, o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. Esta é a fidelidade de Deus, e eu quero dizer para você, talvez você tenha quebrado a lei de Deus. Às vezes com a tua infidelidade você tem quebrado a lei de Deus, mas o Senhor te fez subir aqui e Ele está diante de ti. Ele está chegando aqui diante de você, Ele está diante de você, Ele descendo dos céus e chegando diante de você. O Yahvé, o Jeová, o Senhor, descendo aqui nesta noite para mostrar a você. Você pode ter sido infiel, você pode ter agido de uma forma esquisita, contrária, que eu não queria que você agisse, mas nesta noite a minha fidelidade é a prova do meu amor, que é muito maior do que as tuas atitudes. E nesta noite eu me ponho diante de você para trazer ao teu coração a minha lei, a minha palavra. Eu quero dizer para você, meu amado, tanto erramos no decorrer dessa semana, ao início desse ano, já passamos do meio do ano, e talvez erramos tanto, quebramos a tábua, destruímos a lei e os mandamentos de Deus. Mas nesta noite o Senhor está mandando te dizer que Ele desceu do céu para escrever no teu coração a tua palavra, para te fazer e te tornar um servo fiel a Ele, um servo que vai viver e que vai ali usufruir
daquilo que Ele tem prometido. Eu creio que naquele momento Moisés foi surpreendido, porque o Senhor, Ele desceu numa nuvem e se pôs junto a Ele. Você é meu amigo. Eu não deixei de te amar. A minha fidelidade não é simplesmente uma teoria. Assim diz o Senhor. Não é simplesmente uma teoria. A minha fidelidade é o que emana. A fidelidade de Deus emana a cada instante, a cada minuto. E nós estamos de pé porque a fidelidade do Senhor tem se estendido sobre essa terra. Se essa igreja está de pé porque a fidelidade do Senhor tem se estendido sobre essa igreja. Talvez você pense, é o pastor, não. É o Senhor, o Jeová Rafá. É o Jeová Jireh. É o Jeová que estende a tua fidelidade. Aleluia. E ele proclamou, Moisés proclamando o nome do Senhor, o Iavé, o Iavé. Isso é, ele não se esqueceu. Ele não mudou a sua forma comigo. Deus não muda, meu irmão, para conosco. Quem muda somos nós que mudamos. Nós que manchamos o nosso caráter. Nós é que mudamos o tempo todo, a toda hora. Se tornamos bipolares. Hoje eu glorifico e exalto porque eu estou alegre. Amanhã eu não quero louvar coisa nenhuma, não vale a pena. Eu quero estar na presença do Senhor. Outro dia eu não quero nada com Deus. Não quero conversa com Deus. Nós somos bipolares. Mudamos rápido demais. Um vento que bate uma gripe, eu estou mudando com Deus. Deus não cuida de mim. Faltou um pão. Bom dia pela manhã. Já está questionando. Eu vou passar fome o dia inteiro. Quando o pão ele falta. E ele não está naquela hora ali. Porque Deus quer que você viva a fidelidade dele. E Ele quer que você retribua com a tua fidelidade. Glorificando a Ele. Moisés, ele fez tudo que Deus mandou. Tomou a tábua, a pedra, escreveu, subiu. Quando o Senhor desce e se põe junto a ele, ele começa a proclamar o nome do Senhor. Versículo 6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e fidelidade e verdade. E o Senhor quer tudo isso na nossa vida. Ele quer que nós sejamos como Ele, misericordiosos, piedosos, tardio em irar-se, grande em fidelidade e vivendo a verdade. Amém? Aleluia! Olha só, Ele cumpre a promessa e Ele nunca falha. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
Versículo de número 24, olha aí. O que o Paulo escreve à igreja de Tessalônica. Ele diz o quê? Fiel é o que vos chama. Repete de novo. Fiel é o que vos chama. Olha aí, teu irmão. Seja a boca de Deus agora. Olha nos olhos dele. Olha assim nos olhos dele. Fala assim bem forte. Fiel, meu irmão. Fiel, meu irmão. É o que vos chama. É o que vos chama. Ô, irmão Geraldo, vem cá. Tu chama. Recorreu. Ô, Neuzinha, vem cá. Ô, Neuzinha, vem cá. Olha, ela veio mesmo. Pode ficar. Por que ela atendeu? Eu achei que o irmão Geraldo ia vir, ele saiu. Mas ele está lá, viu, irmão? Está no posto dele. Ele é fiel ali ao posto, ele não sai. É a hora dele. Olha só. Quando Paulo ele fala isso, ele está falando com a igreja. Então vamos dizer bem forte: Igreja Batista de Venda Nova. Mais forte. Igreja Batista de Venda Nova. Mais uma vez. Igreja Batista de Venda Nova. Fiel Fiel é quem vos chama. é quem vos chama. Olha o Emerson, tá aí, ó, passando por luta. Ô Emerson! Fiel é quem vos chama. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Ele é fiel. Aleluia. O mundo não é. O qual também O fará. o fará. Fará o quê? Abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. O qual ele também o fará o quê? Qual que é o nosso tema? O valor? E ele nos fará o quê? Fiéis. Todo mundo já pensa nos bens. Ele vai fazer grandes coisas. Ele vai fazer ser dono de uma empresa. Tem gente que vai aproveitar desse texto aqui para arrancar dinheiro dos outros. Mostra a tua fidelidade agora. Se tu for fiel ao Senhor agora, Deus é fiel e Ele vai acrescentar na tua vida. Não, Senhor, Paulo não está falando nada disso. Leia bem o texto. Leia a primeira parte. Fiel ao que vos chama. E a segunda parte? Qual também o fará. Fará o quê? Para você Ser fiel. Fiel para quê, pastor? Para receber a coroa da vida. glória a Deus. O Senhor quer te fazer fiel nesta noite. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar o teu caráter. Se às vezes você sofre, se às vezes o diabo brinca com você, se às vezes o mundo te maltrata, porque você não tem sido fiel a quem é fiel com você. Mas nesta noite ele muda te dizer que ele te chama. Ele te chama agora para junto dele. Quando ele desceu para junto de Moisés, ele trouxe Moisés para junto dele. E agora mostrou a sua fidelidade. Agora ele ia fazer Moisés se tornar um fiel guardador da palavra, do mandamento. Eu guardo, pastor, a palavra, mas nos momentos da ira quebra a palavra. Está no trânsito, está dirigindo, vem o camarada e dá um corte, ele põe a cabeça para fora. Ô filho da... Quebrou a fidelidade, quebrou a palavra do Senhor. O marido faz a raiva, filho do cachorro lá da rua. A mulher está lá fazendo: ei, Senhor, o que o Senhor me deu? Seja fiel. Ame-a. Ame-o. Fidelidade em tudo. Nas palavras,
no tratamento. Vou mexer agora com a igreja. O Senhor fará fiel. Eita, Jesus dos crentes. É a área que eu não gosto de falar, mas o Senhor me obriga a falar. Oh, Jesus. Não é campanha de prosperidade. É Bíblia. Quando o Senhor falou com o servo dos 5 talentos: foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Irmão, nós temos sido muito infiel no pouco, no muito e em todo o tempo. Eu estou falando desse tratamento na Bíblia. Muitos estão contestando a Bíblia. Às vezes fala assim: isso é do Velho Testamento. Irmão, Novo Testamento sem o Velho. Eu vou dizer para você, ele não é a Bíblia por completo. Às vezes vamos querer tomar coisas somente aquilo que nos agrada. E às vezes vamos pegar e ser apologéticos e querer defender só aquilo que nos agrada, não um apologético bíblico. Um defensor da palavra. Seja fiel no pouco. Às vezes o Senhor tem feito você ganhar o pouco para provar a sua fidelidade. E às vezes a tua fidelidade é tão ruim que o Senhor fala: eu não posso colocar ele no muito, que ele vai ser pior do que ele está sendo. Se eu entregar na mão dele, ele vai sair, ele vai desviar, ele vai caminhar para outros cantos, ele vai sair da minha presença, ele vai quebrar os mandamentos, ele vai quebrar a tábua. Ele vai quebrar. Eu recordo uma certa feita, eu fui ocultar. E eu falei: eu não vou dar, eu não vou dizimar. Eu dizimo. Minha casa está aqui caindo os pedaços. E eu estou aqui. E eu mando lá o dinheiro e eu já pensando no dinheiro. E esquecendo da fidelidade. Pastor Manuel chegou com aquela simplicidade. Foi lá em casa e chegou e perguntou assim: o que está acontecendo com você? Falei: pastor, eu estou bem, graças a Deus. Como é que está a sua vida espiritual? Pastor, eu estou na unção, eu estou no óleo, como diz muito. Aí o pastor falou: você está no óleo, está na unção? Estou na unção, pastor. E aí ele me fez uma pergunta assim: como que você, quando ouve a voz de Deus, como você reage diante dessa voz? Aí eu falei assim: olha, pastor, quando Deus fala, nós temos que se calar e ouvir e obedecer. Dando uma lição para o pastor, pregando para o pastor, malandro. Aí o pastor virou e falou assim: e nas tuas finanças, como é que está? Aí eu falei: desarma. Falei comigo por dentro: desarma, porque o negócio engrossou. Aí ele falou assim: eu tenho percebido que você está andando infiel com Deus. Não é com a igreja, não é comigo, não é com os irmãos, é com Deus. E aí ele trouxe aquela lição. Eu não sei se rebentou alguma veia, ou se eu mordi os lábios por dentro, eu não sei o que aconteceu, mas eu senti um gosto de sangue na boca. A minha cara parecendo que estava pegando fogo, e eu com muita vergonha. E aí o pastor me deu um conselho. Falou: vou te aconselhar. Você errou em todos esses meses. Mas daqui para frente, não traga aquilo que você comeu, porque aquilo já não presta mais. Daqui para frente, pega a tua semente, entrega para Deus. Eu não sei por que ele fez isso naquele dia, mas hoje eu entendo. Eu mexia na casa, a casa dava uma chuva que ficava uma piscina lá em casa. Eu podia cobrar ingresso para as pessoas nadar lá em casa, porque formava uma piscina, literalmente uma piscina, dava por aqui de água, mais ou menos, de onde está aqui. Nós tínhamos que subir, eu tinha que subir, enfiar uma mangueira e fazer um gambiar lá para jogar essa água e fazer essa água descer. O teto da casa, esse lugar, era tomado de lodo. A casa não tinha onde pôr carrapato.
Um dia eu cismei com a Janete de tirar os meninos do quarto da frente e colocar eles no quarto do fundo. Quando nós tiramos esses meninos pequenos e colocamos no quarto do fundo, caiu todo o reboco da laje, em cima da onde o Jones dormia, ia cair em cima dele, ia matar ele. Um dia eu estava lá, mexendo, lá, varrendo a casa, e bati a porta do banheiro, ela fez assim para dentro, ó, um pedaço da porta, quebrou, sem mais, sem menos. Talvez você pense assim, pastor, é porque você era um relaxado, não cuidava da casa. Eu tentava, e não conseguia. Mas um dia eu falei, depois desse dia eu falei, Senhor, eu vou agir no pouco. Eu não vou passar mais essa vergonha. Isso para mim foi um vexame. Mas isso foi um vexame santo. E eu mudei a minha concepção. E comecei a fazer. E logo em seguida, irmão, conseguimos vender essa casa e saímos dali. O Senhor começou a trabalhar primeiro dentro do meu interior. Veio o ministério pastoral. Quando veio, eu fui entender. Eu não poderia ser um pastor infiel. Porque eu subi falar de algo de que eu não faço. Eu vou ser infiel com você. Eu vou ser infiel com Deus. Por isso que eu falei que a fidelidade é algo que nós honrar a Deus e ao nosso próximo. E aí eu comecei a viver esse lado de fidelidade. Foi fácil? Não foi. Moramos num lugar pior ainda do que nós estávamos. Tentava arrumar e o negócio não dava certo. Foi arrumado depois que eu saí. Agora tá bom. Mas enquanto eu estava lá, Edmilson sabe, Edmilson esteve lá. Já esteve lá. Pastor Ricardo, pastor Anderson, Cirlei. O lugar bom não, o Diego. Mas eu continuei sendo fiel. E o Senhor começou a fazer na minha vida. Mas primeiro Ele trabalhou em mim. E Deus tem trabalhado até hoje. E um dos textos que o Senhor me levou um dia a se agarrar a Ele, foi quando eu olhei e eu vi o Senhor usando um profeta, o salmista no Salmo 37. Eu fui jovem. Hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Fiel, justo. A minha vida mudou. Eu posso falar isso, irmão, a minha vida mudou. E eu ando com fidelidade. Administrando uma igreja. Eu tenho posto o meu coração diante do Senhor. Falado com o Senhor. Não me deixe ser infiel. Mas que eu continue sendo fiel. E tudo que nós colocamos na mão dá certo. Porque primeiro o Senhor é fiel para conosco. E nós agimos com infidelidade. Ou com fidelidade. Um dia uma pessoa chegou em mim e falou assim: você é um trouxa. Você é um trouxa. Eu falei: trouxa? Eu não carrego roupa, ninguém nunca me amarrou com roupa, eu sou trouxa. Eu não estou falando nesse sentido, não. Tanto que você faz, você deveria pegar dízimo, oferta, tudinho, pegar tudo para você e o povo é que se virar para lançar oferta, para fazer as coisas. Eu falei: eu não sou desses. O justo, ele vive pela fé, ele não anda por vista. E o que o Senhor, ele colocou nas minhas mãos, eu quero devolver o que é o do Senhor. O dia que ele me chamar ou ele me tirar do local, eu quero entregar e falar assim: está aqui o símbolo da minha fidelidade ao Senhor.
Se for outra, eu quero entregar na mão dele e falar: olha aqui, olha, isso aqui é o símbolo da fidelidade que eu tive a esta casa, e que você dê continuidade como eu dei, porque senão tudo vai afundar. Porque o Senhor só dá a coroa para quem é fiel. Não tem coroa para quem é infiel. Amém. Glória a Deus. A fidelidade é uma resposta do reconhecimento do amor e da aliança que o Senhor tem para conosco, a qual Ele estabeleceu. Para me finalizar, a característica da fidelidade é lealdade, constância, firmeza, perseverança, obediência. Abraão foi um dos exemplos. O teste da fidelidade. O teste da fidelidade, ela começa com pouco. E na demonstração das pequenas escolhas que nós fazemos, e administrando tão pouco, e é nisso que nós começamos a demonstrar o nosso grau de obediência e lealdade com o Senhor. É aonde que você mostra o grau da tua fidelidade, quando o Senhor entrega nas tuas mãos. Se o Senhor te der, meu irmão, grandes coisas, veja isso como pequeno e administra com fidelidade. Se Ele te colocar ainda em coisas maiores, continua olhando aquilo como algo que o Senhor confiou e provando a tua fidelidade, continua sendo fiel ao Senhor. Se o Senhor te colocou aqui, nós somos um povo tão pequeno, continua sendo fiel ao Senhor. O Senhor vai fazer grandes coisas. Quando nós somos fiéis e passamos por este teste, nós somos recompensados. E a primeira recompensa é o reconhecimento de Deus. Segundo é a coroa que Ele há de nos dar, a coroa da vida. E aí eu pergunto a cada um de nós: como está a tua fidelidade? Precisamos refletir a cada manhã. Precisamos a cada instante estar olhando para dentro de nós e olhar este grau de fidelidade. Como que Ele está diante de nós, ou como que Ele está diante de nós. Que possamos a cada dia renovar o nosso pacto com Deus, de viver fiéis a Ele até o fim, para quando Ele chegar, nós possamos nos apresentar sem qualquer encargo de consciência, sem qualquer peso na consciência, mas chegar tranquilamente diante do Senhor e entregar na mão dEle, que Ele reconhece que tudo, seja o que nós recebemos da mão dEle e aquilo que também gajeamos, Deus conhece tudo, Ele sabe de tudo. Para finalizar, Atos capítulo 11, versículo 19 e 23, fica de pé e vamos ler esse texto. Quando Barnabé ele chega em Antioquia, Atos capítulo 11, versículo de número 19 ao 23. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais entraram em Antioquia, falaram aos gregos, anunciaram ao Senhor Jesus, fiéis. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecesse no Senhor com propósito de coração, porque eram homens de bem, cheios do Espírito, de fé, e muita gente se uniu a eles, homens fiéis. Irmãos, quando somos fiéis,
o Espírito Santo vai estar em nós, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos estar cheios de fé. E sabe o que vai acontecer? Muita gente vai se unir a nós. Amém ou não amém? Então fala com o teu irmão, meu irmão, o valor da fidelidade. É uma coroa, chamada coroa da vida. Fale, ela está escondida com o Senhor, para dar somente àqueles que são fiéis até a morte. Se tiver de morrer, irmão, que morra, mas não deixa a fidelidade morrer em ti. Seja fiel até a morte. Amém? Porque a tua coroa já está reservada. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um. Vem cá, Isaac.